Fala galera, eu sou Jerônimo Freire, nós estamos aqui no 14º episódio do JFcast, que não é mais somente um podcast, é podcast, canal no YouTube e claro, estamos aqui para desmistificar o conteúdo de empreendedorismo, dicas de livros, entrevistas, conteúdo de crescimento para que você possa desenvolver como pessoa e profissional. E claro, como sempre, nós temos a presença do ilustre Eduardo Tavares, o nosso editor. Ilustre. O ilustre, o cara que está sempre com a gente aqui, que engrandece nosso conteúdo. Temos o Davi no background aqui fazendo toda a nossa gravação, porque, como disse, se você quiser saber quem somos e onde estamos, você pode nos assistir lá no canal, no YouTube. E, claro, para ficar ainda mais tranquilo para você, ouvir no carro, através do nosso podcast, Exato, JFcast. E aí, Eduardo, fala aí com a galera. E aí pessoal, tudo bom? Complementando o que o Jerônimo está falando, os links para... Se você estiver assistindo no YouTube, então não precisa, né? Mas os demais vão ficar nas descrições aí. Os links do podcast no YouTube e no podcast coloca os links do YouTube para todo mundo... para ficar mais disseminado, né? Maravilha. E hoje nós vamos falar sobre os mitos do empreendedorismo. Olha os mitos só, do empreendedor. Quer dizer que aquela vida de glamour é mentira? Cara, totalmente. Você acha que empreender é ficar no escritório, atrás da mesa, pousando, recebendo telefonemas para reuniões importantes? Cara, isso pode até chegar, mas tem um longo caminho a ser percorrido aí. Na prática você tá sentado, mas tá no calor que a gente tá aqui agora. Você tem que estar ligando pros outros. Aí, macho, um negócio, vamos fechar? Vamos fechar, tem que estar atrás. A ligação é você quem faz. Pô, total. E no final do dia, meu amigo, você vai pra casa todo suado, o dia inteiro de trabalho. Cansado, estafado. Cara, me fala aí sobre finais de semana. Como é a vida do empreendedor no final de semana? Ele vai estar lá na lancha dele, curtindo com os amigos. No Mari, né? Se fosse for aqui. Como é? Não, mas vamos lá, o cara tá lá em Fortaleza e tal, tá empreendendo, e como é? Rapaz, eu não sei vocês, mas eu que sou um iniciante nisso, Somos iniciantes. Se você parar pra pensar, você é iniciante de várias coisas, o tempo todo na vida, sim, né? Mas sim, sem dúvida. E empreender, cara, eu tô aí dando os primeiros passos, acredito que a jornada é muito longa, talvez eu esteja nem na metade do caminho, mas... Bicho, a parte do glamour e tudo mais que certas pessoas vendem como fórmulas mágicas, eventualmente aí não é assim não. Não é assim tem não. Tem que batalhar. Cara, vamos lá, vamos primeiro alinhar com a galera. Empreender, se você for pro dicionário e literalmente empreender nada mais é do que fazer algo Sim. que tenha um desafio pra ser feito. No livro ele põe mais Que empreendedor. livro? O livro o Mito do Empreendedor. Existe um livro, Exato. O Mito do Empreendedor, que a gente Exato. vai trazer referências dele pra cá e dentre outros livros. No livro O Mito do Empreendedor ele fala que o empreendedor normalmente é o cara que tem a arte, né? O médico é o cara que vai lá e coloca o seu consultório. O cara que gosta de cozinhar, ele vai lá e vira é chefe de cozinha, ele vai lá e abre um restaurante, entendeu? É sempre nessa vibe de o cara que sabe fazer, o empreendedor ele vai lá e executa, ele faz. Pronto, e aí eu trago a situação dos profissionais autônomos, né? Uhum. O profissional autônomo, engenheiro, sabe fazer os cálculos para a obra acontecer. Sim. O arquiteto sabe fazer aquele projeto arquitetônico para dar o design mais bacana para o negócio. O advogado sabe peticionar. Sim. O médico vai atender os seus pacientes, mas aí ser o profissional e pegar isso e ter uma estrutura para empreender é muito mais desafiador, porque empreender requer vários outros conhecimentos, não é isso? Sim, lá no livro ele fala sobre o cara que empreende, mas assim, ele seta 3 pilares, né? O empreendedor, que é o cara que vai fazer, ele coloca o administrador, que é o cara que vai limpar a sujeira do que o empreendedor está fazendo, e o visionário, que é o cara que tem... Que consegue antecipar os cenários, Exato, que consegue ter uma visão mais... Pensar, por exemplo, daqui a tantos anos a gente pode abrir outra filial em tal lugar. A gente já conseguiu formatar nossos processos aqui, eles funcionam. E basicamente o livro diz que a empresa, uma boa empresa, isso inclusive virou jargão, já tenho ouvido algumas vezes, mas ele diz que a boa empresa é a empresa que funciona sem que você esteja presente. Se você é um cara que está dentro, a empresa só vai rodar se você estiver lá dentro, sua empresa provavelmente não está... Como é que você, na verdade, está gastando muito mais seu tempo em apenas um dos pilares, que é o de executar, ao invés de você estar administrando, ou seja, organizando processos, ou pensando em como você fará expansões, captação de clientes, coisas assim. E aí a gente entendeu? quebra um dos principais mitos, ou pelo menos uma das principais
falácias que eu ouço ainda é que a empresa só funciona ou só engorda com o olho do dono. O boi só engorda. O boi só engorda com o olho do dono. Cara, o olho do dono é uma coisa, o dono tá lá tirando o leite do gado é outra coisa. É outra parada. Mas as pessoas acabam confundindo isso, né? Aí o que acontece muitas vezes também, você delega funções, né? Você começa a trabalhar e vai lá e diz, não, cara, preciso do cara para fazer o administrativo aqui para mim, porque eu tô Quando você começa a empresa, às vezes você tem que fazer tudo, né? Quando você começa na empresa, obviamente você faz os três. Você precisa ter a visão, como você precisa operar, como você precisa administrar. Aí o que acontece? Às vezes, cara, eu vou colocar um cara aqui para administrar para mim, eu continuo. Porque assim, ele fala no livro também que é difícil você olhar para frente e para trás ao mesmo tempo. O que é que ele quer dizer com isso? Que como é que eu vou estar focado na visão de um futuro? Não, cara, o cenário futuro vai ser esse, minha empresa talvez eu tenha que mudar isso, porque a mudança de mercado é constante. E talvez algumas coisas tenham que ser adaptadas e ao mesmo tempo eu vou estar pensando em, puta, aquele processo não está funcionando, bicho, eu preciso, não tem como você andar para frente e para trás ao mesmo tempo. Aí você vai lá, contrata um cara para fazer administrativo. O cara tá só no administrativo, ele faz várias partes ali fazendo seu background, limpando as coisas que você está criando, eventualmente, não, eu acho que a gente vai por aqui, o cara vai formatando e tal. Muitas vezes esse cara sai. Mas aí é aquele cuidado, cara, que é quando o olho do não tá presente. Não é nem isso. Aí às vezes você tem uma frustração porque um cara desse, você entregou muita coisa na mão dele, sai. Aí a primeira coisa que eu tenho certeza, se você é empreendedor ou se conhece alguém que empreende, já ouviu, que é o cara dizer... saiu na covardia, ou então me abandonou, funcionário não sei o que, eu não deveria ter delegado, aí entra num parafuso maluco de eu vou fazer tudo. Eu vou ficar só pequeno aqui. Vamos dar uma pausa, vou fazer um parênteses aqui, já lhe interrompendo. Cara, a parte de delegar os trabalhos. Aí é outra dor monstruosa que muita gente tem. Tu acha? Tenho certeza, na verdade. Cara, realmente delegar, porque é o seguinte, delegar requer primeiro confiança, né? Você precisa confiar que aquela pessoa vai fazer o trabalho bem feito. Só que o desafio é que você quer delegar e quer que a pessoa faça do jeito que você faria. Pô, não roda desse jeito. É outro ser humano, vai fazer. Aí entra muito daquilo que a gente já falou também sobre comunicação não violenta. Sim. De o cara ter espaço para errar. Porque quando você tá... O Érico Rocha fala, muita gente fala, vai piorar antes de melhorar. Quando você entrega na mão de alguém... uma função gerencial que seja... a curva de produtividade tende a diminuir, porque você está transmitindo ali, você vai ter que dar reduzir a sua velocidade. Isso, você vai ensinar alguém para que você possa caminhar junto com ele. Vai lá, melhora, eventualmente entende os processos, daqui a pouco ele faz melhor que você e você agora está livre para fazer outra função, entendeu? E aí é esse o desafio, porque é o seguinte, tem muita gente, dependendo do perfil de personalidade... Ele é muito executor e acaba não tendo a paciência necessária para ensinar os processos. Ainda exige que o cara faça como se ele tivesse feito, que isso não existe. Não existe, porque é outro ser humano. Ninguém é clone de... assim, não dá para clonar. Até dá, mas não faz sentido, senão você não delegaria. Mas assim, cada pessoa é um universo, cara. Exato. E outra, além disso, ainda tem a parte de por que o cara saiu. Será que você não conseguiu fidelizar ele? Será que ele não teve um bom relacionamento com você? Será que na hora da contratação você alinhou seus valores com os valores dele? E aí uma passagem sobre isso no Flávio Augusto, no livro Ponto de Inflexão, que ele fala muito que, cara, se a empresa depende só de você, sua empresa ou ela vai estagnar ou você tá lascado. É porque no livro eles falam algumas coisas do tipo como ter uma empresa e a empresa está atrelada a você são coisas diferentes. Por quê? Não à toa você vê grupos empresariais que têm várias empresas. Os caras, porque todas elas estão muito bem fundamentadas nesses 3 pontos que a gente falou. Tem um cara que tem visão, tem um cara que executa muito bem, o artista que ele chama que tá lá, e tem um cara que administra muito bem, entendeu? Então você de fora vai apenas aparando as arestas. Que aí nessa visão é enxergar com o olho do dono. Exato. Mas não executar. Você vê a empresa, comparemos aqui com o cinema, é como se a visão não fosse em primeira pessoa, que é você dentro, é em terceira pessoa, você tá vendo em cima, de outro ângulo. Perfeito, é o cara que tá lá passando o filme. Exato, cara, você tá assistindo, ao invés de estar lá dentro atuando e levando porrada, sabe? Não, e ele tem a terceira da terceira, né? Porque tem um cara que tá lá fazendo
o vídeo acontecer. Sim. Tem o cara que tá aqui assistindo e tem o cara lá que tá transmitindo. Tá projetando. A minha visão ainda foi além. Foi de cara lá que tá projetando, o cara consegue ver se o filme tá passando com qualidade, ele consegue ver se a sala tá quente, ele consegue analisar se a sala tá vazia ou não. Então, quanto mais distante for o seu olhar, mais bem sucedido eu considero se a sua empresa tá rodando. No final, a mensagem que ele passa do livro é que assim, uma visão holística e o mais limpa possível do seu negócio, em quais pilares ele está estabelecido e da forma como esses pilares estão fortificados por pessoas que estão trabalhando dentro da sua empresa, melhor. Entendeu? E isso, agora é uma coisa que eu tive um insight, no segundo semestre de faculdade eu cheguei para o meu professor e disse, professor, ele falando lá de umas ferramentas, nem lembro quais eram as ferramentas, mas ele estava falando isso, então quer dizer que uma visão holística da sua empresa é fundamental para que ela funcione. Ele ficou assim, não. Como assim? Não. Eu acho que ele disse no momento porque não, esqueça o que você está inventando aí e pense dentro da caixa aqui do jeito que eu estou falando. Que do jeito que eu estou falando, né? Esqueça isso aí, você não está aprendendo não, você está conversando besteira e é aqui, ó. Cara, eu fico muito frustrado com isso. Outra coisa fantástica que eu acho, cara, e sempre que eu tenho uma percepção de que eu tô com muito trabalho, que eu tô fazendo muita coisa, cara, eu lembro dos mega empresários. Quantos negócios o Jorge Paulo Lemann tem? Deve ter vários. Quantos negócios o Flávio Augusto tem? Tem alguns. O cara tem, não, e outros que não necessariamente eles têm conexão, cara. Ele entende o quê? Ele entende gestão, ele tem visão, ele tem grandes profissionais que trabalham com ele e ele consegue botar as pessoas certas para tocar o negócio junto com ele. Aí vamos lá, o cara tem o WhatsApp, o cara tem meusucesso.com, o cara tem um time de futebol. O que é que tem a ver? Uma coisa com a outra. Uma coisa com a outra. Agora o cara, primeiro, sabe fazer conta. Ele vende. Ele é o vendedor de tudo isso. Pronto. Ele é o cara que vende, ele é o cara que põe as pessoas certas, delega, e é massa esse tema. Porque ele fala muito nos podcasts dele, no Geração de Valor, que assim, quando ele fez a primeira operação para trabalhar fora do país, ele ficar fora e a equipe dele gerir, ele fez dar errado. Essa que ele fala que foi para a Austrália? Isso, que ele ficou muito distante, fez dar errado. Mas ele fez para aprender, para sentir como é que a empresa funcionava. Como é que a empresa rodava sem a presença física dele. Inclusive, ele até fala que um dos fusos horários era impossível porque era noite lá e aqui eu acho que estava amanhecendo de um. Ele tinha que acordar meio que 4 horas da manhã para poder fazer reuniões com os executivos dele. Aí à tarde era noite aqui. Era noite aqui, aí ele estava livre para ficar com os filhos dele. E à noite ele trabalhava de novo, que era amanhã. Exato. Só que aí o que foi que ele fez? Ele pegou... não deu certo a operação, a empresa começou a cair, o faturamento começou a cair, e ele voltou. Por quê? Não é que ele tem a percepção de que o negócio eu não vou fazer, ou que deu errado. A percepção dele é que minha empresa não tinha maturidade suficiente para rodar sem minha presença física. Tu quer outro exemplo? É legal a gente falando aqui, o Geraldo deu o exemplo de empresários que fazem suas empresas rodar sem ele estar presente e tal, mas tem um cara que é completamente insano, que é o Gary Vee. Ele é eu até falo do Geraldo às vezes, ao Geraldo sobre ele, que ele é um empreendedor britânico e o negócio dele é montar negócios. Ele faz empresas e ele tenta sempre ser o melhor. Ele até fala que a minha paixão de vida é eu competir com você, e quando ele fala você, ele se refere às outras empresas, e ser melhor, cara. E descobrir seus processos, entender como é que funciona, cara. Depois a gente pode enxugar aqui, a paixão dele é essa de se superar. E ele não é um cara assim que usa métodos de coaching, de psicologia, tudo dele. Ele é muito empírico, assim, ele apanha pra caramba na vida. É claro que ele lê seus livros, sabe? Mas ele não desenvolveu o método Gary Vee. Mas ele é muito inspiracional, sabe? Ele faz mais a minha pegada. Eu gosto muito dele. Até porque, assim, os livros, eles lhe dão bagagem, as experiências lhe dão bagagem. Então, as fórmulas... Eu tava no almoço hoje, fantástico, um cara sensacional. Depois eu vou convidar ele para fazer aqui uma entrevista com a gente. O Alisson. Cara, esse bicho, as experiências, elas vão não só da parte técnica dos livros, por exemplo, das leituras que a gente faz, mas das viagens que eu fiz, das pessoas que eu conheci, do quanto que eu apanhei, porque assim, a gente apanha, a gente erra, mas a gente erra com a responsabilidade de estudar antes. É tão louco o negócio que
a gente falando sobre questão de plano de negócio e tal, que dependendo da situação não dá para fazer mais plano de negócio, porque quando você tá projetando, planejando aquilo, já tá ultrapassado. Já mudou. Então hoje é meio que aquela cenazinha que tem no Instagram, que eu vi um dos posts, que o cara vem naquele tuk-tuk, naquela motinha lá para transportar pessoas de 3 rodas. Aí o cara dá uma sacada nela assim, aí ela fica só em 2, aí o cara vai lá trocar o pneu. Enquanto a moto tá andando. Enquanto tá rodando. Por quê? Porque o empreendedorismo entrou num nível de velocidade, as ideias entraram... Eu perdi 1 milhão de ideias, porque eu fico pensando em pôr em prática, garantindo aquela mínima segurança que não existe, mas é mais pelo ser humano mesmo, é mais por questões culturais. Mas isso aí que tu tá falando é o seguinte, é que se você não trocar o pneu enquanto a moto tá andando, vou parar pra trocar, e vem outro e passa trocando. Vem outro e passa trocando, exatamente. Ou você aprende a trocar. Antes eu achava isso muito ruim, sabe? Antes eu achava que isso era um erro de planejamento. Mas hoje... antes eu achava que isso era um erro de planejamento. Olha, eu já fiz cada coisa na minha... Já não fiz cada coisa na minha vida. Mas aí eu vou voltar para concluir o raciocínio. Ficar engessando minhas pernas. Eu não fiz muitos dos projetos em que a galera fez isso, eu tava pensando nisso. Ah, quem nunca? Que merda! Aí o cara foi lá e pôs. Por quê? Um dos mitos, na minha visão, além de ter esses 3... De dividir, como o livro faz, em 3... perspectivas, o administrador, o visionário e o executor, além dos outros mitos, do glamour, o mito do planejamento. Não é que seja um mito do planejamento, mas você precisa planejar Planeja, obviamente. Tem uma frase que eu gosto, mas olhe pro mapa, mas confie no terreno. Exato. O mapa não é o terreno. Exato. Ele representa. Ele representa isso. E aí, com a velocidade hoje das informações, das ideias, de como as coisas mudam, cara, põe em prática, meu irmão. Agora, claro, tem que ter cuidado também com o risco da ruína, né? Sim. Você não vai pegar tudo que você tem, todas as suas economias no mundo, meter num projeto nas escuras, que se der errado, você vai ter que precisar pedir dinheiro debaixo da ponte. Mas é isso, cara. Quando se trata de empreender, é importante você criar o mínimo, o MVP, né? Sim. Que é o mínimo produto viável lá. E, isso aqui deu errado, corrige. Isso aqui deu errado, corrige. Isso aqui deu errado, corrige. E isso está muito vinculado, está muito relacionado, que hoje no almoço com a Alice, minha esposa, Isaac, a galera, o cara me faz... Cara, puta que pariu, é isso mesmo. É o apego. O apego ao negócio. O apego não ao negócio, mas à propriedade. Aí o cara me explicou que na Europa, Portugal é o único país... E aí, claro, foi uma informação que eu recebi, a gente precisaria verificar, mas foda-se. Diz que Portugal é onde a galera tem mais senso de prioridade, não, de propriedade, é meu. Então, Portugal parece que é a única galera da Europa que compra casa. No resto da Europa, todo mundo aluga. No Brasil, por exemplo, o cara tem casa de campo, mas, aliás, tem uma casa... E uma casa na praia. E uma casa na praia. O cara tem a casa na praia e tem a casa no campo. Mas ele vai lá... 2 vezes por ano. 1 vez no ano, 2 vezes por ano. Ele não aproveita como deveria aproveitar. E aí, já em contraponto, essas novas gerações já não estão mais focadas nisso. É a história de que eu preciso do furo, não preciso da furadeira. Daqui a pouco a indústria automobilística vai ter uma transição, já está passando por uma transição muito forte com a uberização aí dos negócios, enfim. Então, esses mitos de negócio... Por exemplo, diferente do Brasil, nos Estados Unidos é como? O cara monta uma grande empresa, quando ela chega na alta, que está no ápice dela, o que é que os caras fazem? Vendem. Inclusive o Gary Vee, que eu falei, o negócio dele é esse. Ele, porque assim, a gente fala no mito de empreendedorismo, como ele traça bem os 3 pilares, ele monta a empresa, faz ela ser se não a melhor, uma das melhores do ramo e vende, cara. É o negócio dele. Ele vai lá, monta. Até porque quando o negócio tá ruim... as mudanças e as alterações que ele faz, ele tem um ganho muito grande e depois os ganhos são pequenos. É como na bolsa na ações. Você comprar ações. Compra na baixa. A galera, se comprar na baixa é muito lindo. Mas você não sabe quando é abaixo, quando é alto. Por isso que é o risco. Então você tem que ter a visão. Por exemplo, vamos falar do Banco Inter aqui. O Banco Inter, quando abriu suas operações, estava 20 e poucos reais. Quem não acreditava no banco digital, deixou de comprar. Aí, explodiu. Hoje está 40 e poucos reais, quase 50 reais a ação. Ou seja, para cada real que você botou lá, você ganhou pelo menos 2 ou 3. Uns 2 ou 3. E aí o cara disse, não, agora eu vou comprar. Foi pelo menos outro um pouquinho mais do que eu tô comprando. Não, mas vamos lá.
aí eu vou comprar agora, eu vou continuar ganhando, mas a taxa, o percentual de êxito é muito menor. Eu vou comprar Itaúsa, que é do Banco Itaú. Só que são ações sólidas, mas que elas já cresceram muito. 5 vezes o valor investido, mas hoje ela vai crescer 0,5%. Apesar de que eu vi um ranking essa semana das empresas brasileiras que não estão oferindo lucro há mais de 10 anos, e o Itaú estava incluso nelas, cara. Porque são, por exemplo, outra ação, Ambev, quando Ambev também explodiu, e aí o cara, não, Ambev, eu vou comprar Ambev. Não dá, cara, por quê? O nível de crescimento vai ser muito pequeno, porque já está uma operação estabilizada. Quando eu compro uma operação instável, a probabilidade de ganho é muito maior. Por quê? É muita coisa para ser acertada. Mas é mais... como é que eu posso dizer? Você também tem chance de dar errado, né? Sim. Não à toa... Total. Por isso, um dos mitos... Quando a margem de ganho é alta, tende a margem de perda também ser, né? Sim, por causa do risco da atividade. Mas aí, é claro, quanto maior o risco, maior o ganho, e enfim, aí vai de perfil também. Não, mas aí também é o que tu falou, o risco da ruína. Você não pode chegar... Mas a gente tá em luxo, né? Mas não importa. Mas o risco a gente falou, você diversificar os investimentos é importante. Porque você pega uma fatia da sua grana, investe lá, cara, deu bom. Pronto. Então, quando for empreender, cara, você pensa assim, cara, e é uma das coisas que eu faço. Quando eu vou fazer um investimento. Se der merda e der tudo errado, o que foi que eu ganhei, o que foi que eu perdi? Alguma coisa você vai sempre ganhar, com certeza. Certo, mas aí eu não posso perder ao ponto de perder meu sustento. Não, isso aí tá falando perder financeiramente. Não, perder grana. Isso aí. Eu vou comprar esse celular aqui. Beleza, tá. Se der merda e eu precisar do dinheiro desse aqui, vai faltar a comida, a alimentação da minha filha? Não, vai. Então eu não posso arriscar esse dinheiro. Esse recurso não está disponível. Sim. Então, dentro dessa perspectiva, se dissemina muito o empreendedor. E claro, muita gente fez isso e deu certo. Mas teve muita gente que fez e não deu. Que eu preciso amar o negócio, eu preciso acreditar tanto que eu vou investir tudo que eu tenho e vai dar certo. Tem gente que faz que nem um capitão do navio, né, cara? Afunda com o barco. Mas você não precisa fazer isso. Se vê que o negócio tá dando ruim, vende, desfaz, começa de novo. Mas vai começar do zero. Aí o cara sabe qual é a metáfora que ele usa para garantir que você vai embarcar no processo? Aquela metáfora que eu não lembro quem, o cara foi para o cara pegou o barco, levou para uma ilha para guerrear. E aí o contingente dele, os soldados dele era tipo 5 vezes menor do que os soldados que ele ia enfrentar. A quantidade de soldados era 5 vezes. Aí foi o que ele fez? Mandou os caras tocarem fogo no barco. Isso aí pra mim é risco da ruína. Tá certo que em alguns momentos você... Tocou fogo no barco, não tem volta, é daqui pra frente, né? É o seguinte, ou a gente ganha ou morre. Isso dá um estímulo muito bacana, né? Rapaz... Mas tem que ter cuidado, porque muita gente vai querer lhe vender isso. Beleza, eu preciso acreditar 100%, cara, mas desde que eu não caia nessa possibilidade de sair do jogo. É a possibilidade de sair do jogo, mas é praticamente sair do jogo. Se você não tem maturidade. E não precisa ser só financeiro, não. Se você não tem maturidade para aguentar uma pressão dessa de perder tudo, de chegar ao ponto de suicídio, inclusive a campanha desse mês, né? Setembro, prevenção ao suicídio, então isso é uma coisa muito séria. Tem gente, quantas pessoas já se suicidaram porque não tiveram negócios bem sucedidos e não tiveram sangue para aguentar, ou psicológico para aguentar isso, e se mataram, cara. Então esses mitos de apostar tudo, esses mitos de que você precisa acreditar ao ponto de... Pronto, a questão do cara, ele até no começo do livro, o mito dos empreendedores, ele fala da história do McDonald's, que o cara compreendia muito bem os processos, o cara não entendia nada de fazer sanduíche, mas ele viu que aquilo era replicável e levou pro resto do mundo. Ele comprou a empresa sem saber fazer hambúrguer, inclusive o escritório dele era alguns quarteirões de distância, não queria nem assim. Não ia nem lá. O negócio dele era vender. Pronto, só que aí ele hipotecou a casa, ele virou chacota dos amigos porque pegava empréstimo e não pagava. Enfim, chegou num momento que deu certo, mas ele tinha maturidade emocional para isso, o cara testou várias coisas, o cara foi fazendo, foi dando errado, ele foi refazendo, foi procurando novos negócios. Então, isso que vai dar certo de primeira, se você tem isso na cabeça, meu irmãozinho... Esquece. Esquece. Esse mito aí, se você tiver isso, sai fora.
Porque vai ser grande desafio, principalmente no país que a gente vive, pô, porque a galera trabalha para não dar certo. Não, você tem que acreditar, porque se você não acreditar que vai mudar um dia, você se entrega e é levado pela correnteza, né? Mas resumindo, não desanime no início, os 3 pilares têm que estarem fortes, né? Aí outra coisa que eu falo também, cara, muitas pessoas elas desistem dos sócios, porque assim, às vezes o cara sai, ou você contrata um sócio ruim, alguma coisa do tipo, para exercer dessas 3 funções que a gente tá falando. Não, eu ouço muito, pronto, um mito, eu ouço muito, sociedade não dá certo. Não, o seu sócio era que era um merda. Ou você. É porque a gente ainda tem que botar a culpa no outro, ou você, pode ser que você seja merda. O negócio é meu e você chega mais. Enfim, eu sei que assim. O cara chegou depois, então a culpa só pode ser dele, né? A culpa só pode ser dele. É foda. Desconstruiu o homem, rapaz. Não é nem por isso, é porque eu tô pensando aqui num sócio que eu tive, cara, que me dá desgosto, bicho. Mas isso não me traumatizou, entendeu? Eu digo, não, cara, eu entendo que existem seres humanos e seres humanos. Né? Perfeito, pronto. É isso também. Não cai naquele negócio de que é daquele jeito. Pô, sócio não presta. Você tem que investir tudo que você tem, o que você não tem. Você tem que ter esses 3 pilares bem desenvolvidos. Você tem que ter visão. Você não é ter você pessoalmente. Você tem que ter dentro da sua operação. Você tem que ter o cara da visão, o cara da administração e o cara da operação. Exatamente. Que são esses pilares que sustentam o segundo livro. Exato, segundo livro, o Mito do Empreendedor. Inclusive, use isso para fazer teste, para fazer o seu negócio funcionar. Perfeito. Sem você. Cara, era isso que eu ia falar. Aprenda a desenvolver a sua operação sem a necessidade de você estar fisicamente lá, porque os relatórios você precisa avaliar. Sim. Não, claro, você tem que mensurar. Não, é porque a galera acha que o quê? A empresa está rodando, vou viajar o mundo e vou deixar aí, vou abandonar porque está rodando. Não é isso que a gente está falando. Não faz isso não. A empresa está dando resultado, ela continuar crescendo, continuar funcionando. Inclusive você diversificar os negócios, né? Exato, mas é como se você estivesse lá. Não é só porque, deixar sua alma não lá. Não é na sua ausência, não. Assim, só porque saiu uma semana, ficou lá, rodou, não. É, porque a galera acha assim, não, eu vou trabalhar pra mim, você é meu patrão. Sabe o que acontece na real? Você, quando é empregado, você tem um patrão. Você tem um cara que você dá ordem. Ele executa, ele manda e você faz. Você faz. Quando você monta sua empresa, você tem centenas, milhares, dezenas de milhares, dependendo do tamanho do seu negócio, de patrões. Porque cada um deles tem uma necessidade. Total. Se você não atender... Não, aí tem os seus clientes, tem os seus colaboradores, seus fornecedores e toda a sociedade. As parcerias. Aí você não gosta da satisfação. Porra, então, meu amigo, se você quiser se adiantar, morra logo. Porque viver, principalmente na empresa, é dar satisfação. Cara. Como é que eu chego? Eu faço a parceria com o cara, eu não compro minha parte. O que é que eu vou ficar? O que eu vou fazer se eu for uma pessoa decente? Ei, cara, não deu por isso. Você tá dando satisfação. Perfeito. Cara, e qual é a última dica aí pra gente encerrar o nosso conteúdo de hoje, nosso vídeo, podcast? Qual é a dica que você dá pra galera que quer empreender? Cara, a gente já falou sobre isso na rádio há um tempo atrás, mas não sobre a ótica desse livro, que é o Mito do Empreendedor, que é o seguinte: não desiste, o início é difícil, se você está começando. Se você já Parta dessa premissa. Isso. Se você vai ser um grande desafio. Se você já está na caminhada, delegue coisas, cara, mas não jogue essas coisas nas pessoas. Por exemplo, o cara chegou na sua empresa hoje, você vai começar a entregar para ele a parte de execução de algum setor. Sei lá, o cara, você tem uma escola, você vai entregar para ele a direção, ele vai coordenar os professores. Não jogue nas costas do cara. Ajude, chegue, esteja junto. Trabalhe junto com ele. Use a comunicação não violenta, dê margem de erro para a pessoa, faça com que ela se sinta à vontade. Seja claro, seja assertivo na comunicação. Com certeza, mas o principal é isso. Quando você encontra a pessoa certa e ela tem, como é que eu posso dizer, uma liberdade para errar, o cara vai tentar inovar, o cara vai tentar trazer soluções novas. E aí, no caso, quando você fala da pessoa certa, é aquela questão do livro do Jim Collins. Um dos capítulos é encontre a pessoa certa. Primeiro o quê? Primeiro quem, depois o quê? Exato. Então, mas assim, contrata a pessoa, ajude, esteja, sabe, entregue responsabilidade, demonstre confiança e tudo, entendeu? Acho que isso funciona bem. Não, eu dei exemplo de uma parte da execução, mas isso pode funcionar em outros âmbitos e vá delegando. Funcionar. Isso. Vá delegando, vá entregando, vá fazendo com que as pessoas tenham margem para errar e não se sintam, como é que eu posso dizer, com o dela na reta toda a vida que ela cometer um erro, porque isso vai fazer com que o cara não saia da zona de conforto dele, faça sempre meticulosamente o que é feito e não vai arriscar. E não vai crescer, não vai se desenvolver, né? E a empresa, consequentemente, não vai fazer isso junto. Maravilha. Né, cara, e a dica que eu dou é assim: primeiro, analise cenário,
Primeiro, analise o que você está disposto a perder, o que você quer ganhar, como é que está a sua inteligência emocional de suportar perdas. Lembrando, só um complemento ao que tu tá falando, mas isso que a gente tá falando aqui, eu mencionei pequeno empreendedor, o cara tá crescendo, mas você pode ser um médio empreendedor, ter 100 funcionários e ainda você vai ter margem para crescer sempre, entendeu? Total. Então é aplicável. Confie nas pessoas que estão trabalhando com você. Não se traumatize ao ponto de achar que pessoas não prestam. Sim, que nem até o próprio Murilo Ganja falou, cara, durante anos da minha vida eu pensei que trabalhar com gente era a pior coisa do mundo porque a equipe que eu tinha era horrível. Pronto. Eu não soube selecioná-lo, entendeu? Então aí você respondeu já, eu não soube selecionar, eu selecionei as pessoas erradas. Exato, cara. Não fique com receio de alguém tomar a sua ideia. Não. Faça, cara, compartilha, conversa com a galera. E eu tenho certeza. E aí, pra concluir, se você está desempregado, se você está numa profissão tida como tradicional, se você ainda está pensando de forma analógica... olha aí, boa. Se você ainda está pensando de forma analógica, cara, empreender é a saída, a solução para a nossa situação do país em si. E aí, hoje, para concluir, o cara disse assim, meu irmão, se o cara se perguntar, minha profissão vai ser substituída? Sim. Todas. Sim. Sabe por quê? Porque não é a profissão, é você. Se você faz as coisas de forma mecânica, vão sempre do mesmo jeito, isso vão converter no algoritmo e você vai se substituir. Empreender, cara, na minha visão, é o que vai fazer com que você se diferencie, seja como advogado, como médico, uma profissão tradicional ou não. As startups estão aí para varrer qualquer tipo de... A velocidade, na verdade, as startups, elas vêm exatamente para tornar negócios muito grandes com uma estrutura muito pequena. Sim, sim. Então, essa é a conclusão do que nós estamos conversando aqui, para você perder essa visão de que grandes empresas precisam de grandes estruturas. E não precisa apenas de grandes ideias e boas execuções. Ficou bonito, viu? Nice frase, viu? Show de bola, anota. Mais uma pra laminar. Galera, então nós vamos encerrando por aqui o nosso podcast, nosso conteúdo, nosso vídeo no canal. Claro, compartilhe com o maior número de pessoas, sempre mande notícias pra gente, entre em contato. Confira a descrição aí, vão ter links, eventualmente a gente coloca os livros, esse que a gente tá mencionando hoje aqui, o Mito Empreendedor, vai estar linkado aí se você quiser comprar, conhecer mais e tal. Perfeito. Então é isso aí, galera, nos acompanhem, na próxima semana tem mais conteúdo de qualidade pra você. Valeu!